Olá, então vamos à nossa segunda aula. Na primeira aula já falamos sobre as linhas e o campo de atuação do psicopedagogo. E nesta aula falaremos um pouco sobre o diagnóstico psicopedagógico. É preciso que tenhamos muitos critérios para que possamos avaliar de uma forma coerente o diagnóstico em psicopedagogia. Visto que todo psicopedagogo ele precisa ser um grande observador, estando preso principalmente na escuta, no espaço, na condição socioeconômica, no capital cultural, principalmente no capital cultural do aluno e no seu capital financeiro. Assim, é preciso ter uma observação ampla e coerente para poder, assim, fundamentar o seu diagnóstico psicopedagógico. Vejamos então. O psicopedagogo, através do diagnóstico, irá identificar as causas dos problemas de aprendizagem e, para isso, ele usará instrumentos tais como as provas operatórias, que também já vimos na nossa primeira aula, que são as provas de Piaget, provas projetivas, desenhos, a EOCA, que significa entrevista operativa centrada na aprendizagem, e também a anamnese. Esses são os instrumentos básicos para a condição de elaboração de um diagnóstico psicopedagógico. A psicopedagogia, por ser uma área de linhas amplas e de campo bastante abrangente, ela precisa estar firmada em instrumentos fortes e coerentes para um bom princípio diagnóstico. O diagnóstico é algo muito importante dentro desse trabalho, porque é o psicopedagogo que vai mediar e conduzir aquele aluno, aquela criança, ou até mesmo avaliar o perfil da escola para um potencial tanto preventivo quanto curativo dentro do que seria as dificuldades de aprendizagem. Então, o que seria esse diagnóstico? Ao voltar o nosso olhar para a psicopedagogia institucional, estamos nos voltando para um trabalho de assessoria a pedagogos, orientadores, professores, gestores e profissionais que têm como objetivo trabalhar as questões pertinentes e as relações vinculadas entre o sujeito em situação de aprendizagem e a construção desse processo, considerando os diferentes níveis de aplicação que decorrem da interação permanente do aprendente com o meio que o cerca, mas, especificamente, com figuras significativas que fazem mediadores dessa relação sujeito e aprendizagem. Se o psicopedagogo não tiver um perfil de escuta precisa e de observação, ele não conseguirá fazer esse link entre o sujeito que aprende e a sua instituição. É preciso que tenhamos um olhar mais acentuado no que se trata da psicopedagogia institucional, porque o campo é mais amplo. Dentro de uma instituição, você não avalia exclusivamente o aluno, como você faz na instituição clínica. Dentro da clínica, é um aluno por vez, apesar de não se perder a condição de avaliar todo o conteúdo que esse aluno, que essa criança venha trazer. Dentro da instituição, é preciso se observar o aluno no contexto institucional, ou seja, aluno, professor, espaço, gestores, todo o conjunto precisa ser avaliado. O diagnóstico institucional, ele difere do diagnóstico clínico porque o campo dele é um campo mais amplo, não é um campo restrito no sujeito que aprende, é em toda a relação que cerca esse sujeito. Então, a psicopedagogia institucional é um modelo teórico prático que permite um questionamento, um diagnóstico e uma elaboração de recursos para a solução de problemas em situação de carência, conflito, crise em instituições educacionais. Como? É preciso avaliar como está a instituição, o que acontece com aquele indivíduo, o meio que o cerca. Nós precisamos observar que muitas vezes a escola hoje, mais precisamente a escola pública, ela vem perdendo os seus alunos para a rua, porque esse espaço não é um espaço sedutor, não é um espaço de coerência de sedução, a ponto daquela criança se prender no espaço, se sentir seduzido, se sentir gostando do espaço. O psicopedagogo institucional, ele precisa avaliar com total coerência como esse espaço